proposta, porque ela foi discutida com as várias forças políticas e foi também distribuída atempadamente, respeitando assim de uma forma nova até os direitos da oposição, e agradeço também a participação que houve das forças políticas, dos vereadores, na feitura deste orçamento. Na medida em que esta é uma reunião pública, eu entendo que alguns highlights, se quiserem, do orçamento deveriam ser apresentados pelo Sr. Diretor Municipal. É uma coisa curta, apenas para que quem participa connosco na reunião e que não tem o detalhe que nós temos, possa compreender aquilo que é o highlight, prometendo que isto não demorará mais do que uns 10 minutos. Eu começaria por dizer que este orçamento começou a ser preparado em julho deste ano, naturalmente, com 24 propostas de orçamento das diferentes orgânicas municipais, dado que o orçamento é construído com a participação de todas as orgânicas, que têm um orçamento de despesa atribuído, e também de 5 empresas municipais. Quando este processo foi fechado, e contou também com reuniões promovidas pelo Sr. Presidente com os diferentes grupos políticos, nós estávamos sensivelmente no início de setembro e, portanto, ainda não era conhecida a proposta de Orçamento de Estado, porque esta proposta de orçamento não contempla previsões que estejam na proposta do Orçamento de Estado. O orçamento para 2019 tem um total de 293,9 milhões de euros, com um crescimento de 14,2%, ou seja, mais 36,5 milhões de euros do que o orçamento inicial de 2018. Deste orçamento estão afetos aos eixos estratégicos, coesão e ação social, 34,7 milhões de euros, que corresponde a 11,8% do total. Para a Economia e Desenvolvimento Social, 16,8 milhões de euros, correspondentes a 5,7% do total, e para a Cultura, 9,8 milhões de euros, que correspondem a 3,3% do valor total. A taxa turística, na componente da receita, tem este impacto de 8,3 milhões de euros, que é ligeiramente acima do que tinham sido as previsões iniciais. Há uma previsão da taxa do IMI com redução para a habitação própria permanente, de acordo com o assunto que há pouco foi discutido. A taxa da derrama é reduzida em 33,3% para as sociedades com volumes de negócio inferiores a 150 mil euros anuais e há uma previsão de crescimento do IMT de 10,6 milhões de euros. O investimento aumenta 35,5%, ou seja, 29,2 milhões de euros. O investimento em habitação pública com afetação das respectivas rendas, ou seja, considerando aqui a afetação que a Domus Social faz das rendas que constituem as suas receitas próprias, será de 34,6 milhões de euros. Mantém-se uma dotação para o Fundo de Emergência Social no valor de 1 milhão de euros e é criado o Fundo de Dinamização do Movimento Associativo Popular com 400 mil euros. É inscrito o projeto Desafios do Porto Local, para ser desenvolvido em conjunto com as juntas de freguesia, com a dotação de 785 mil euros. O orçamento contempla também o contrato relacionado com a gestão dos STCP, com uma dotação de 2,7 milhões de euros. Estima-se uma poupança corrente de 14,3 milhões de euros e a dívida bancária, tendo em consideração o empréstimo que foi aprovado recentemente em Assembleia Municipal, será de, previsivelmente, 68,7 milhões de euros no final do ano. Mais especificamente, relativamente à receita. Há um crescimento de receita corrente de 6%, que corresponde a 10,5 milhões de euros, em resultado dos impostos diretos, indiretos, taxas, multas e outras penalidades, que contribuem com o aumento mais significativo. A receita de capital, por sua vez, cresce 31,4%. E aqui, nestes 26 milhões de euros, há o acréscimo de rubricas, nas rubricas de vendas de bens de investimento, transferências de capital e passivos financeiros, influência dos 39 milhões de euros de que falámos há pouco, conjugado com a redução de outras receitas de capital.
As receitas fiscais aumentam 9,9%, 12,1 milhões de euros, principalmente pelo IMT e pela taxa turística. Nas receitas não fiscais, há um aumento de 1,7%, ou seja, 1,5 milhões de euros. E aqui, essencialmente, pelo acréscimo das transferências de capital, conjugado com uma redução da generalidade das receitas correntes e outras despesas de capital. Sublinha-se a importância das comparticipações em projetos, na sua generalidade fundos comunitários, que crescem 97,6%, ou seja, 15,6 milhões de euros. Com detalhe, olhando para a despesa, as despesas correntes crescem 7,2%, 11,5 milhões de euros, das quais despesas com pessoal, um crescimento de 7,6%, ou seja, 5,9 milhões de euros. E aqui, fundamentalmente, em resultado dos concursos de admissão de pessoal, descongelamento das valorizações e dos acréscimos remuneratórios e também do PREFPAP, que teve início este ano e que se consolida em termos de orçamento no decurso de 2019. Nos subsídios há um crescimento de 3 milhões de euros, que espelha o contrato com os SCCP e também o contrato com a Fundação Casa da Música e reflete também o aumento dos subsídios à exploração às empresas municipais. Nas aquisições de serviços, dentro da despesa corrente, crescem essencialmente pela dinamização de ações de desenvolvimento de programas integrados, como é exemplo o projeto AIE, que é o projeto de abordagens integradas de inclusão ativa. Este projeto tem um impacto de cerca de 2 milhões de euros no orçamento municipal para 2019 e traduz quase na sua totalidade em despesas correntes, o que significa que contribui de forma muito significativa para aquilo que é o aumento de despesa corrente que nós temos previsto para este exercício económico. Cresce também a despesa corrente por via da dinamização da cultura, com destaque para o Teatro Municipal do Porto e ações financiadas que lhe estão associadas, e também para o fomento da educação, da inovação e do ambiente. Mantém-se naturalmente o Fundo de Emergência Social no valor de 1 milhão de euros. Na despesa de capital, há um crescimento de 25 milhões de euros, 25,5% dos quais o investimento em requalificação da habitação pública, que representa 26,2 milhões de euros, o investimento no mercado do bilhão, de 12,1 milhões de euros, e despesas de investimento nas escolas, destaque para a Escola EB do Bom Sucesso e a Escola Secundária Alexandre Herculano, com uma dotação de 4,7 milhões de euros, para a rede viária, onde se sublinha o projeto intermodal de Campanhã, 25,5 milhões de euros, para a beneficiação de parques e jardins, 2,2 milhões de euros, para a componente de sistemas de informação da Câmara, 3,7 milhões de euros. Há outros investimentos em equipamento básico, com uma dotação de 4,6 milhões de euros, que se distribuem da forma como ali está apresentada pela cultura, valorização e requalificação de espaços verdes, escolas e jardins de infância, sistema de gestão de mobilidade e também aquisição de equipamento específico para o Batalhão de Salvadores de Bombeiros. E, aproximando-me do fim da apresentação, de uma forma sintética, relativamente ao quadro das despesas que estão inscritas em orçamento, neste mapa apresentamos a estrutura das despesas e o seu peso relativamente ao valor global do orçamento. E o que podemos verificar, estando assinaladas aquelas que têm uma variação superior a 1%, é que de 2018 para 2019, o peso das despesas com pessoal na estrutura do orçamento cai 1,7%, o peso das aquisições de bens e serviços na componente do orçamento global cai 1,5%, o total das despesas correntes decrescem 3,8%. Tudo isto traduzindo-se no aumento significativo naquilo que são as despesas de capital, em particular os investimentos que aqui já foram referidos, com um crescimento de 6% em aquisições de bens de capital e um total de despesas de capital a aumentar a sua estrutura em 3,8% no orçamento. Sr. Presidente, é mesmo o último slide da apresentação, onde estão rácios relacionados com os diferentes indicadores que fazem parte do relatório do orçamento.
poderemos verificar, comparativamente entre 2018 e 2019, o peso dos impostos municipais no total das receitas decresce, a venda de bens de investimentos sobre o total das receitas decresce, o total das receitas próprias sobre o total das receitas decresce, o total das transferências sobre o total das receitas aumenta de 18,1% para 21,1%. Sublinho aqui a questão da contribuição dos fundos comunitários para esta alteração. Os passivos financeiros sobre o total das receitas cresce de 6,2% para 13,3%, influência do contrato de empréstimo que também já foi referido. Relativamente aos rácios da despesa, as transferências correntes sobre o total das despesas decrescem, as transferências de capital aumentam, a despesa corrente sobre o total da despesa decresce, a despesa de capital sobre o total da despesa aumenta de 38% para 41,8%, o total do investimento cresce de 32% para 37,9%. Relativamente aos rácios da dívida, há claramente um agravamento da dívida bancária, em 102,6%. Gostaria, se me permite, Sr. Presidente, de sublinhar que o empréstimo que o município acabou de contrair e que está inscrito neste orçamento corresponde a aproximadamente 20% da capacidade de endividamento do município, que se situa em aproximadamente 200 milhões de euros. Os justos financeiros sobre as receitas correntes crescem ligeiramente por via da utilização dos empréstimos. As amortizações relacionadas com o serviço da dívida também crescem ligeiramente, 1,3% para 1,4%. O serviço da dívida aumenta também 0,1%. E as amortizações da dívida sobre os empréstimos utilizados decresce para 10,8%. A dívida bancária sobre as receitas correntes passa a representar 37,1% e a dívida bancária no saldo corrente traduz em 4,8%, crescendo de 2,9%. E com isto, Sr. Presidente, termino a apresentação de síntese do... Muito obrigado. Sr. Diretor, sugiro-lhe que fique aí para o caso de haver alguma questão sobre estes mapas. Está à discussão, aberta à discussão. Sr. Vereador Álvaro Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este orçamento... Exatamente. Este orçamento, na minha opinião, comete um pecado capital, que é não utilizareis o dinheiro dos contribuintes em vão. E, neste caso, isso acontece. Há aqui dinheiro dos contribuintes que está a ser usado, há dinheiro dos contribuintes que lhe está a ser retirado via impostos, que não precisava de ser. E não precisava de ser pelas razões que eu passarei a explicar. Em primeiro lugar, como aqui foi dito na apresentação, há um aumento de despesa corrente de 7%, 12 milhões de euros face a 2018, eu acrescento, se compararmos com 2017, o aumento ainda é maior, são 19%, quase 30 milhões de euros de despesa corrente. Um aumento de despesa corrente deste tamanho é um aumento que claramente não é necessário. A Câmara estava a funcionar, é natural que haja algum crescimento para acomodar progressões salariais, para acomodar um aumento da atividade económica, mas há um princípio básico nestas questões que é a despesa, no máximo, deve acompanhar o crescimento da atividade económica. Quando um PIB a crescer, em termos nominais, na casa dos 3%, um crescimento de despesa acima de 3% é claramente desnecessário. Ora, quando não é 3, nem 4, nem 5 e é 7, é mais do dobro, há aqui claramente um excesso de despesa e esse excesso de despesa traduz-se depois num excesso de impostos cobrados aos contribuintes, que andará qualquer coisa na casa entre os 6 e os 18 milhões de euros de despesa a mais face ao que seria razoável, tendo em conta que a Câmara estava a funcionar, eu já nem vou a 2013, mas mesmo comparado com 2017, a Câmara estava a funcionar e, sendo natural um ligeiro aumento da despesa, um aumento tão brutal como este é um exagero e, portanto, há aqui despesa a mais. Depois, para financiar esse aumento brutal da despesa corrente, naturalmente que há um aumento da carga fiscal. A carga fiscal aumenta cerca de 5 pontos,
os impostos e taxas, e eu aqui incluo o IRS, aumentam cerca de 12 milhões de euros, 8%. Se eu não incluísse o IRS até era mais, porque, como na apresentação se viu, a receita fiscal, em sentido estrito, aumenta 10%, 9,9%. E, portanto, já considerando o IRS, aumenta 8,3%, quando o rendimento vai crescer na casa dos tais 3% que eu referi há pouco. Portanto, estamos a falar de um aumento da carga fiscal na casa dos 5%. Mais uma vez, é um aumento muito significativo que, ainda por cima, se traduz, ou vai ter como consequência, um excedente. Já aqui referi, há um excedente de 7 milhões, e os 7 milhões é considerando uma amortização de médio e longo prazo, que todos nós sabemos que não será aquela, será muito menor, e, portanto, o excedente até é maior do que 7 milhões, mas vamos admitir os 7 milhões como ponto de partida. Portanto, são mais 7 milhões de impostos que estão a ser cobrados e que não era preciso. Portanto, já vamos em entre 13 a 20 milhões de euros de impostos a mais. Depois, no que diz respeito à despesa de investimento, sobre a despesa de investimento, naturalmente que o investimento público nem é bom nem é mau, em abstrato, são projetos concretos que têm que ser apreciados. Há projetos bons, há projetos maus. Neste caso, neste orçamento aparecem mais de uma centena de projetos e, portanto, confesso que não tive oportunidade, aliás, muitos deles eu não os conheço em detalhe para poder pronunciar sobre a sua bondade. E a bondade aqui tem duas vertentes. Primeiro, se vai responder a uma necessidade, a um problema, e se é uma boa solução para esse problema. E segundo, se o montante investido se justifica para os benefícios que vai gerar. Portanto, como eu disse, não tive capacidade para apreciar os mais de uma centena de projetos pela sua bondade. Há alguns que me levantam muitas dúvidas, por exemplo, tenho muitas dúvidas que a requalificação da Avenida Fernão Magalhães, tal como está proposta, não seja negativa para os moradores e para os comerciantes da zona. Tenho muitas dúvidas, mas, como não conheço os detalhes do projeto, não posso ter uma posição definitiva sobre isso. Mas há, certamente, uma parte da despesa de investimento que eu sei que é má. E essa parte é a parte que está prevista para o exercício de direitos de preferência. São cerca de 6 milhões de euros, pelo que eu percebi do orçamento, e esses 6 milhões de euros também não são necessários. Para quê usar dinheiro dos contribuintes para comprar algo que já é dos contribuintes, que são as propriedades privadas? E, portanto, são mais 6 milhões de impostos desnecessários que estão a ser cobrados a mais aos contribuintes, e já vamos, aqueles que me seguiram, já vamos a mais de 20 milhões de euros de impostos a mais. 20 milhões de euros de impostos a mais são mais de 100 euros por cada portuense. São 100 euros que os portuenses bem precisariam e que poderiam ser devolvidos com uma isenção do IMI superior a 10%, com uma redução do IRS, tal como aqui já foi discutido. E, portanto, nós temos aqui um orçamento que cobra impostos a mais do que é necessário. Também quero chamar a atenção para o facto do investimento orçamentado para 2019, 111,5 milhões de euros, ser superior a todo o investimento executado no mandato anterior do Sr. Presidente. Nos 4 anos, 2014 a 2017, o investimento atingiu 100 milhões de euros. Agora propõe-se, num ano, executar mais do que fez em 4 anos. Já disse que vai fazê-lo, cá estaremos no final do ano para verificar. Eu tenho muitas dúvidas, é que um investimento desta dimensão, ou melhor, um programa de investimentos desta dimensão, inclua só projetos que são necessários. Parece-me que há aqui muita coisa que mereceria ser revisto, sem prejuízo, também há muita coisa aqui que é útil, que é necessária e que é positiva para a cidade. Em resumo, este orçamento cobra mais de 20 milhões em excesso de impostos aos contribuintes. É muito dinheiro que se tira aos contribuintes do Porto sem necessidade. Não se vê no orçamento soluções que resolvam problemas, aqueles problemas que os portuenses
sentem no dia-a-dia, como, por exemplo, a questão do lixo, que se degradou fortemente, e estamos no final de outubro e continua. Ainda hoje, quando eu saí de casa, o contentor à porta da minha casa estava cheio com lixo fora do contentor. Hoje de manhã, não é no outro dia, foi hoje de manhã, estava assim. E todos os outros problemas da segurança, do trânsito, da habitação, que não são resolvidos com este orçamento. E, portanto, nós temos aqui um orçamento que tem um aumento brutal da despesa corrente, e eu recordo que foi exatamente esse aumento brutal da despesa corrente que, quando veio uma recessão, e a recessão há de vir mais tarde ou mais cedo, até Mariana Mortágua já diz que a recessão há de vir, quando a recessão vier e houver uma queda nas receitas fiscais, como é que vamos financiar esta despesa corrente elevadíssima? Esse é um problema sério que os portuenses vão ter daqui a uns anos. E esse aumento da despesa corrente brutal é exagerado, a carga de impostos é exagerado, prevê-se, tem uma previsão de investimentos que, face ao histórico desta Câmara, parece-nos exagerado. Eu duvido que seja concretizado, mas cá estaremos, se Deus quiser, daqui a um ano para ver como é que é. E, portanto, parece-nos que esse programa de investimentos é mais um conjunto de anúncios sem impacto real e efetivo na nossa cidade. Portanto, em resumo, e para concluir, Sr. Presidente, já aqui o disse hoje, o Sr. Presidente é um homem de esquerda e, portanto, é perfeitamente legítimo que apresente este orçamento, que é um orçamento de esquerda. Eu não sou, o partido que eu represento não é de esquerda e, portanto, o programa eleitoral que eu apresentei aos portuenses não é este, exatamente o contrário, e por isso eu só poderei rejeitar este orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixe de... Não tem problema nenhum. Sr. Vereador, pelo amor de Deus, então, se tinha pedido antes, eu não tinha visto. Como estava a olhar para o Sr. Vereador Álvaro Almeida, não verifiquei. Peço desculpa, Sr. Vereador, quer intervir? A minha intervenção, Sr. Presidente, em duas partes. Uma primeira parte tem a ver com alguns pedidos de esclarecimento relativamente àquilo que já aqui foi apresentado, sendo certo que depois, numa segunda parte, ou já a seguir, ou noutra volta, gostaria de ter uma visão mais global do que temos aqui presente. Mas, em termos de receitas, aparecem, eu vou começar para a primeira parte, são mesmo pedidos de esclarecimento. Embora seja verdade que o Sr. Presidente disse inicialmente que houve algum debate prévio com as forças políticas e quero começar por dizer que considero positivo, porque pela parte da CDU sei que com o seu mandato foi a primeira vez que isso aconteceu e registámo-lo positivamente e colaborámos nesse processo, sendo que durante o mandato anterior, com a maioria, com o Partido Socialista e a sua força, Sr. Presidente, nunca o fizeram, o que naturalmente vai apenas um lamento para o passado, eu nem cá estava, não era vereadora, mas serve para registar essa mudança de posição positiva à qual quisemos também corresponder positivamente com a apresentação de variadíssimas propostas, como é já do domínio público, porque também já o divulgamos. Mas, é claro que nem todas foram incluídas, mas essa parte fica para o fim. Há, no entanto, algumas dúvidas aqui, que são mesmo dúvidas, que eu queria que fossem clarificadas, e é por aí que eu vou começar. Por exemplo, quando se refere que os ativos financeiros que integram a receita têm uma parte que resulta de venda das ações do mercado abastecedor do Porto, estou a ler no relatório a página 16, e da totalidade das unidades de participação que o município do Porto tem no Fundo de Investimento Imobiliário, bem como a redução da participação do município no capital social da empresa municipal Águas do Porto.
Sendo que, em relação a essa última parte, eu entendo, enfim, qual é a operação financeira, dado que a empresa municipal estava com lucros elevados e é justo que revertam para o município e possam ser utilizados em investimento público, sem pôr em causa também, e espero que isso seja assegurado, o investimento na área da água e do saneamento, enfim, os respectivos processos decorrentes. Portanto, quanto a essa, eu não tenho tantas dúvidas, mas em relação às outras, eu gostaria de saber exatamente o que é que se passa, porque significa alguma mudança da posição, ou não, pronto, e gostaria de perceber o que é que isto significa, para depois me poder pronunciar. Sinceramente, não sei. Sobre esse assunto, se quiser, posso já esclarecer. Isso não varia em relação àquilo que aqui foi deliberado no ano passado. O nosso entendimento, essas não são participações estratégicas para a Câmara Municipal do Porto e, portanto, nós consideramos que deve haver um patamar que está avaliado, pelo qual nós estamos interessados em honorar essas participações. É apenas isso. Estamos a falar no fundo Porto Douro, é assim que se chama, senhor? Sim, é o Fundo Porto Douro, que é um fundo gerido pela Fundger e no qual o município detém uma participação de 50%. E os outros 50% são da Caixa Geral de Depósitos. Nós não vender, alienar essa posição, pelo preço que aí está indicado. Mas posso continuar? Já agora, claro. Não, isso os dois. Eu não ponho em causa isso, até penso, nós temos uma posição até em geral muito crítica à existência a Câmara ter-se metido em fundos deste tipo, até gostaríamos que também o do Aleixo acabasse, portanto não é isto que está em causa. O que está, porque eu não tive cá em executivos anteriores, é saber, este fundo não é aquele que, eu julgo que isto vem do tempo do Dr. Rui Rio, e julgo que é o que detém aquelas património que era do município, que o município utiliza e pelo qual paga renda. Género canil, oficinas antigas, etc. Portanto, é um esclarecimento e então o que é que se vai fazer, o que é que vai acontecer, etc. É tentar perceber o que é que se vai passar. De facto, este fundo foi constituído pelo meu antecessor e para lá transferiu um conjunto de equipamentos municipais, exatamente São Dinis e mais umas outras. Aliás, o Dr. Pedro Santos pode lhe dar o esclarecimento total desses equipamentos. Creio que na altura essa operação foi feita pelo Executivo anterior ao nosso, portanto eu não me quero pronunciar sobre as razões por que foi feito, seguramente na altura foi feito por razões perfeitamente razoáveis. E nós depois, a Câmara Municipal do Porto, além de participante, no fundo é inquilino do fundo, se assim quisermos. Esta a formulação. Nós entendemos que, independentemente do interesse que possamos ter aqui ou ali de sermos inquilinos, em algumas de alguns edifícios, não é isso que estamos a avaliar, que a participação em 50% num fundo onde nós somos inquilinos não é estrategicamente necessário para a Câmara Municipal do Porto. O mercado abastecedor é um pouco a mesma circunstância, considerando que o mercado abastecedor é um mercado importante para a cidade e tem as funções que toda a gente conhece, não entendemos, e funciona muito bem, que tem um conjunto de associações, de cooperativas, de agricultores, de produtores. Não nos parece a nós que, nesta altura, com a maturidade que o projeto hoje atingiu, seja preciso que a Câmara lá tenha uma participação. Pronto. Isso tem sido sucessivamente a nossa posição. Agora, não queremos naturalmente, alienar a qualquer preço. Não precisamos de alienar a qualquer preço e, portanto, temos um objetivo de vender pelo preço que está indicado no orçamento. Eu julgo que esclareci as suas perguntas. Eu depois gostaria de saber exatamente quais são
os edifícios que estão no fundo, exato, sim, fazemos-lhe chegar. No Fundo de Investimento Imobiliário Sim, Porto sim. de Douro, que eram do município, Sim. que lamentavelmente foram incluídos neste fundo. Eu digo porque a CDU é conhecido que votou contra esta operação do Dr. Rui Rio e por isso eu considero que é positivo que a Câmara refaça este negócio, entre aspas, que foi negativo para a Câmara, mas, no entanto, preocupa-me, em termos destes terrenos, equipamentos, etc., o que é que vai acontecer e, por isso, Sra. Vereadora, naqueles que nós precisarmos, que julgo que é a grande maioria, não tenho a certeza absoluta, mas aquilo que nós pretendemos é, no caso de alienarmos a posição com o fundo, mantermos a nossa situação de inquilinos do fundo. Que já temos e que já pagamos renda hoje. Temos, sim, temos renda. Não é isso que nós estamos aqui não é isso que está no orçamento. O Sr. Diretor pode dar um maior esclarecimento sobre essa matéria. Até porque já cá está. São, de facto, alguns edifícios que o município colocou neste fundo. Um edifício aqui na Rua do Bolhão, o edifício na Rua São Dinis, que a Sra. Vereadora referiu como Canil. Os edifícios das oficinas de Carvalhedo, também um terreno em São Dionísio, um edifício na rua de Entre Paredes, estou a dizer de memória, talvez me falhe algumas, depois faremos chegar uma listagem detalhada. Só queria, assim, junto a Francos, um terreno que está neste momento a ser desenvolvido num projeto conjunto entre o fundo e a Silvaria, num desenvolvimento de um projeto naquela zona. Mas eu queria dar particular nota do edifício... Aquele na rotunda, não é? Sim, é na rotunda. Sim, sim. Queria dar nota do que está a acontecer, por exemplo, ao edifício em São Dinis, onde têm funcionado também os serviços do ambiente e de onde será deslocalizado o Canil, em que aquele edifício vai ser totalmente remodelado e vai ser remodelado de acordo com padrões atuais relacionados quer com a área do ambiente, quer com a área da sustentabilidade. E estamos a falar de um investimento de cerca de 4 milhões de euros que vai ser integralmente financiado pelo fundo em função dos rendimentos que tem obtido. Portanto, aquele edifício continua a ser detido pelo fundo, onde o município ficará instalado com os serviços do ambiente e também com algumas empresas municipais. Neste momento está a ser objeto de uma obra que ainda não se iniciou, está para ser iniciada, de cerca de 4 milhões de euros para renovar todo aquele... Eu diria, em resumo, que este tipo de operações são normais. Nós recentemente resgatamos o leasing, por antecipação, o leasing do Palácio dos Correios, aqui ao lado, porque entendemos que fazia sentido para a Câmara e chegamos a um acordo com a Caixa Geral de Depósitos, entendendo a situação que a Câmara tinha, antecipar o resgate do leasing. Portanto, estas são operações perfeitamente normais no município. Como digo, não me peçam para fazer avaliações sobre as razões que então foram invocadas, com certeza. Não. Agora, para nós, se é estruturalmente importante poder dispor desse edifício para funções municipais, a sua propriedade é uma coisa diferente, que podemos aproveitar a boa situação do mercado para alienar, se aparecer quem nos compra por este valor. É apenas isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Eu diria que, enfim, um documento destes tem sempre coisas com as quais nos identificamos, coisas com as quais temos dúvidas, coisas que não faríamos exatamente da mesma forma, mas devo dizer que a divergência do Partido Socialista com o plano e orçamento da Câmara para 2019 não é o que cá está, é no essencial o que cá não está. O que cá está, eu diria que nós no essencial nos conseguimos identificar, sendo que, repito, há questões nós também que entendemos que se podia, que era a ocasião de diminuir um bocadinho a fiscalidade sobre os cidadãos do Porto, que se podia ir mais longe neste esforço. O esforço que nós consideramos positivo de diminuir o IMI para os residentes tem, apesar de tudo, uma expressão muito reduzida no conjunto do orçamento. Estamos a falar de menos de 1 milhão de euros num universo orçamental de quase 300 milhões de euros. Enfim, tem o seu significado, mas não é um grande significado. E comparemos isto com quais são as fontes de receita municipais, que, grosso modo, têm um aumento significativo
ou de aumento da receita ou de redução da despesa. Duas delas resultam diretamente da atividade económica, o aumento da receita em IMT. A receita orçamentada em IMT há apenas 2 anos, em 2017, era de cerca de 29 milhões de euros. A que está orçamentada para o próximo ano é de 45 milhões de euros. O que já agora quer dizer que a que foi executada nos últimos 2 anos se aproximou desse valor, porque as regras de inscrição da receita obrigam a uma aproximação. E é verdade, sim, nós em 2017 orçamentamos 29 milhões de euros e depois cobramos 44 milhões de euros de IMT. Portanto, é um aumento muito significativo do IMT. O segundo aumento muito significativo são as taxas. A mais importante delas é a taxa turística. As taxas aumentam de 2 ou 3 milhões de euros, era o que se cobrava até 2017, para uma previsão no próximo ano de cerca de 14 milhões de euros, portanto, um aumento de cerca de 11 milhões de euros. Depois há uma redução significativa do serviço da dívida. Não é que o serviço da dívida fosse grande comparado com aquilo que é a dimensão do orçamento municipal, mas há, apesar de tudo, uma redução importante do serviço da dívida. E depois há um aumento dos fundos comunitários por via da execução do quadro comunitário 2020, e diria que essas são as grandes rúbricas em que há modificações, e eu acho que o aumento da cobrança, quer da taxa turística, quer do IMT, justificaria um ajuste, ainda que temporário, dos impostos que os cidadãos do Porto pagam, mas não é isso que, no essencial, que nos divide. Também temos uma visão crítica sobre um ou outro projeto em concreto que estão aqui propostos. Temos, de facto, dúvidas sobre se o que está previsto com os chamados corredores de alta qualidade, que eu vi aqui no programa, no programa municipal, já se chama Metrobus, para a Avenida Fernando Magalhães, se vai melhorar ou piorar a Avenida Fernando Magalhães no fim do dia. Pelo menos isto devia ser mais debatido. Eu não tenho certeza se o que se vai ganhar em mobilidade compensa o que as pessoas vão perder no outro tipo de serviços urbanos que uma avenida daquele tipo deveria ganhar com a requalificação. Mas, repito, isso são temas, acho que é impossível que todos estejamos completamente de acordo sobre tudo o que é que está. O essencial do que nos divide não é o que é que está. Eu realço que os principais efeitos que melhoram a receita municipal são efeitos que têm a ver com a situação económica global do país. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que que o município do Porto é beneficiário líquido da geringonça. É uma coisa que a mim não pode deixar de me agradar, e que presumo que tem até a vantagem de me separar do seu vereador Álvaro Almeida. O Bloco Central acaba no instante. Era isso que eu ia dizer, o Bloco Central acaba no instante. E quebrar já o Bloco Central e, portanto, fica resolvido o problema. Aliás, o seu vereador encarregou-se de o quebrar, porque eu discordo em absoluto da ideia das opiniões do seu vereador, que respeito, naturalmente, sobre o exercício do direito de preferência, e custa-me ver esta ideia que, do meu ponto de vista, é uma ideia profundamente preconceituosa contra o Estado, de que a aquisição de património por parte do Estado representa uma qualquer espécie de crime contra os cidadãos ou contra a economia. Porque eu tenho dificuldade em entender, sobretudo numa cidade que, sendo absolutamente gigantesca na sua alma, é relativamente pequena na sua dimensão geográfica. O Porto tem 40 km², é uma cidade relativamente pequena na sua dimensão geográfica. É evidente que a posse por parte do município de património é estratégica para o desenvolvimento da atividade das obrigações que o município tem perante os cidadãos do Porto. Já nós aqui não temos, como existem noutros municípios, alternativas. Se quisermos fazer isto ou aquilo, por exemplo, no domínio da habitação, não temos alternativa de comprar a preços razoáveis terrenos um pouco mais ao lado. Um pouco mais ao lado já não é no município do Porto. Portanto, não temos direito a essa opção. Portanto, é estratégico, do meu ponto de vista, que a Câmara Municipal do Porto tenha uma política de aquisição e de consolidação de património, e é, aliás, o principal defeito que eu aponto à gestão dos 12 anos do PSD e do CDS na Câmara, foi mesmo a política deliberada, absolutamente exagerada, de alienação de património, que, por exemplo, conduziu à alienação de dezenas de edifícios no Centro Histórico do Porto, que podiam hoje constituir um instrumento decisivo para que nós tivéssemos uma intervenção no equilíbrio da função de habitação do Centro Histórico do Porto, que podemos ter, mas que é mais difícil em função de não sermos donos do património de que éramos proprietários. Mas, enfim, as decisões também têm a ver com a circunstância histórica em que elas são tomadas. Eu diria que ter património faz todo o sentido do ponto de vista da gestão da cidade. Portanto, qual é a principal divergência que nós temos com este documento? É o que, em nosso entender, não está cá. E o que não está cá, em nosso entender, é uma visão sobre... Enfim, temos, quer na mobilidade, quer na limpeza urbana, nós achamos que é preciso um bocadinho mais de iniciativa. E vemos com preocupação, admito que possa haver boas explicações para isso, mas vemos com preocupação
o aumento das despesas correntes e, sobretudo, das despesas com pessoal. Porque se este aumento que aqui está previsto de 7,6 ainda é prévio às normas que oriundas do Orçamento de Estado para 2019, quer dizer que provavelmente ainda vai ser superior. Mas há aqui, o relatório diz que é prévio, que não tem esses em conta. Se estiver em conta, já esta minha questão deixa de fazer sentido. Mas eu chamo a atenção que o documento diz que o peso relativo das despesas com pessoal no Orçamento da Câmara se reduz. Mas eu acho que isso não tem bem em conta que só para a empresa municipal do ambiente transitaram cerca de 300 funcionários. 6,4 milhões de euros de despesa de pessoal prevista. Porque mudam logo as contas todas. Quer dizer, no universo Câmara, as despesas previstas, se somarmos à Câmara as 5 empresas municipais, a despesa com pessoal prevista já vai bem acima dos 100 milhões de euros. Bem acima dos 100 milhões de euros. Essa é uma despesa. Nos documentos previsionais para 2019 estão previstos 310. Não sei se não passaram todos da Câmara, mas pronto, passaram 160 da Câmara, quer dizer que ainda vão recrutar mais 150. Ou que prevêem recrutar mais 150, ou que já recrutaram mais 150. Eu limito-me a ler os números, o que quer dizer que há aqui algo que precisa pelo menos de ser olhado. Se virmos, é muito difícil fazer comparações em séries. As séries dos últimos anos de comparação das despesas com o pessoal são muito difíceis de fazer, porque de facto aconteceu aquela coisa do governo da Troika, do PSD e do CDS. Eu tenho que acentuar o CDS, porque o Sr. Presidente esquece sempre das responsabilidades do CDS no governo anterior. Eu acho isso tão injusto que acentuo sempre a presença do CDS no governo anterior. A verdade é que é muito difícil comparar, porque houve anos em que houve cortes salariais que não são repetíveis. Agora, a evolução da despesa com o pessoal é muito acentuada e merecia uma preocupação. Mas insisto, ainda assim não é verdadeiramente isto que nos divide. O que nos divide é o que cá falta. E o que falta, do nosso ponto de vista, é uma estratégia para atacar, para resolver, para minorar aquilo que é visivelmente o maior problema dos cidadãos de Porto hoje, que é a questão do acesso à habitação. Esse é visivelmente, e é particularmente, do nosso ponto de vista, particularmente grave que isto não aconteça, porque uma grande parte dos aumentos das receitas resultam de atividades económicas que têm contribuído para a degradação da oferta habitacional e da possibilidade de acesso à habitação. O aumento de receita por via do IMT, muitíssimo significativo, da ordem dos mais de 20 milhões de euros, se compararmos com há 2 ou 3 anos atrás, com há 3 anos atrás. O aumento da receita por via da taxa turística são precisamente receitas que a Câmara obtém e que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, deviam justificar um novo enfoque numa política de habitação. A Câmara assume 4 orientações na política de habitação. Nós, com estas 4, estamos de acordo. A continuação das obras de requalificação dos bairros, isso parece-nos evidente. O exercício do direito de preferência, lá vai o Bloco Central, estamos de acordo com o exercício do direito de preferência, mas concordaremos que será sempre um contributo útil na direção certa, mas um contributo relativamente limitado para uma política de habitação. Os benefícios fiscais previstos na sede do novo regulamento e os que já estão aplicados, nós também estamos de acordo, e constatamos com muita satisfação a inclusão de um 4º ponto que parece mimetizar o projeto que nós apresentámos na campanha eleitoral e que na altura tão criticado foi pela atual maioria municipal, de utilizar terrenos municipais para a promoção de programas de habitação a custos controlados para a classe média. Julgamos que isso é muito positivo. Se isso tivesse, está lá dito, modelo inspirado no bairro Rainha Dona Leonor, no modelo do bairro Rainha Dona Leonor. O que é preciso é fazê-lo, quer dizer, mas enfim, nós estamos de acordo, mas eu diria que é preciso muito mais do que isto. O documento, ele não o afirma taxativamente, mas precisamente nesse parágrafo dá a ideia de que a Câmara abandonou a ideia de aumentar o estoque de habitação social municipal. Bem, se isso for assim, a pergunta, Sr. Presidente, é como é que a Câmara vai dar resposta a um relatório que a própria Câmara encomendou o ano passado, no segundo semestre de 2017, à Faculdade de Engenharia, que diz que no Porto há pelo menos 2.093 famílias a viver em situação degradada. Estamos a falar de famílias que não são da classe média, que pode atingir a classe média. E mais ainda, eu sei que a Câmara Municipal do Porto tem estado em estreita ligação com a Secretaria de Estado da Habitação. Isto tem sido anunciado, eu sei essa notícia por aquilo que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador da Habitação aqui dizem, não sou por nenhum outro meio no que diz respeito à participação no programa Primeiro Direito. Ora, o programa Primeiro Direito vai ter uma primeira dotação orçamental no orçamento para 2019.
e previsivelmente continuará a ter nos anos seguintes. Mas para se executar essa dotação orçamental, prevê um apoio, julgo eu não conheço os termos técnicos detalhados, conheço-los melhor que eu, uma comparticipação a fundo perdido do Estado de 50% nas novas casas que sejam disponibilizadas. Mas para que isso seja executado, nós temos que ter projetos feitos e prontos para entrar em obra. Isto é, não é possível executar dinheiro. Aliás, a justificação que é dada no relatório do Orçamento de Estado para uma dotação tão baixa para o ano 2019 é precisamente que, previsivelmente, a capacidade de execução num primeiro ano será relativamente baixa. Pois admite-se que haja um ano para preparar soluções, para preparar projetos. Isso está a ser feito, isso vai ser feito ou isso não é para ser feito? Aparentemente, pela leitura do relatório, essa preocupação não existe. Pode ser apenas uma questão de relatório, mas essa preocupação não existe. Da mesma maneira que não estão identificados nem os terrenos, nem os projetos que darão origem às tais construções com eventual concurso com participação de privados para as casas de renda acessível, de renda controlada, de custos controlados. Usa-se a expressão que como não está feita nenhuma referência para uma intervenção na área das ilhas. Ora, a Câmara foi a atual maioria municipal que este ano, dando continuidade ao trabalho que anteriormente vinha a ser feito, valorizou o assunto das ilhas. Mas depois o assunto das ilhas não tem nenhuma valorização no plano para 2019, nem valorização programática, nem valorização orçamental. E, por último, essa é uma divergência que nós já conhecemos, também não há nenhuma horizonte de solução, nem aparente solução para a situação do Fundo do Aleixo, que é uma coisa que nos preocupa muito. O Fundo do Aleixo, a decisão tomada pela maioria municipal, que nós não contestamos, de realojar os moradores que restam do bairro do Aleixo em habitação municipal, vai ter pelo menos um efeito negativo, que é o efeito de prolongar ainda mais o tempo de espera dos que já estão à espera na lista de atribuição de fogos. Aquelas 90 casas sendo usadas para este efeito. Eu sei que uma parte delas poderão vir do Iru, mas uma parte delas virão do estoque de casas municipais. Em algum momento, vão aumentar o tempo de espera. E para tudo isto acho que nos falta muita resposta. Eu diria que, manifestamente, este Executivo, com uma vantagem, do teor de várias intervenções públicas, nomeadamente do Sr. Presidente, e até do teor, enfim, deste relatório, percebe-se que, finalmente, o Executivo reconhece que há um seríssimo problema no acesso à habitação da cidade, porque eu não estou convencido que há um ano e meio atrás, o atual maioria municipal tivesse essa convicção. Pelo menos reconhece que... Mas há uma escassez de propostas e de medidas para lhe dar resposta, e essa é uma diferença enorme, porque nós consideramos mesmo que esse é hoje o mais importante problema das pessoas do Porto e que precisa de uma resposta muito determinada, até porque a resposta, por melhor qualidade que a resposta tenha, é uma resposta demorada a produzir efeitos. Veja-se o caso do bairro Rainha Dona Leonor. Nós desenhamos aquela resposta, já não sei se em 2014, se em 2015, mas não há dúvida nenhuma que as casas estão quase a ficar prontas, mas ainda não estão prontas, o que quer dizer que só ficarão prontas em 2019. Isto é, por melhor qualidade que tenham as respostas que se desenham, elas demorarão 3, 4 anos a produzir efeitos. E desse ponto de vista, eu acho que há aqui um atraso que será, em parte, impossível de repor, porque custará a muitas pessoas, e começamos. Aliás, o que estão a fazer é mesmo, veja, quando se inspiram no bairro Rainha Dona Leonor, estão-se a inspirar no tempo de quem? Quando falam do assunto das ilhas, estão-se a inspirar quem encomendou o estudo das ilhas e quem começou as recuperações das ilhas. É mesmo em mim que se estão a inspirar. Senhor Vereador, permita-me apenas dizer-lhe, porque o senhor tem dito isso várias vezes, que nós nos inspiramos nas vossas propostas em campanha eleitoral que eu discuti. Devo-lhe dizer o seguinte, eu já o disse, até disse numa recente entrevista, que eu nunca tenho problema nenhum de copiar coisas boas. Devo-lhe dizer, no entanto, duas coisas. Não tive assim tanta atenção à sua campanha eleitoral como o senhor terá tido à sua, e o senhor não teve atenção nenhuma à nossa. Porque se tivesse tido atenção à nossa, teria percebido que nós defendemos um conjunto de medidas que estão no terreno relativamente à resolução do problema da habitação para a classe média, a custos controlados, com certeza. E relativamente à questão da habitação social, naturalmente que nós temos vindo a trabalhar, nomeadamente com o Governo nessa matéria, sendo certo que o princípio que este Governo agora defende é o princípio que presidiu ao grande investimento que houve no passado em habitação social, que era com participação do Estado, como muito bem dizem, 50%, a fundo perdido. Porque foi assim que se construiu a habitação social. E quando essa comparticipação deixou de existir,
deixou de haver construção de nova habitação social. O Sr. Vereador sabe isso muito bem. Por essa razão, nos 4 anos em que o Sr. Vereador, ou 3 anos e meio, que o Sr. Vereador esteve com essa função, também não foi construída nova habitação social. Nem acessível. Nem acessível. É Bela Vista, senhor. Sim. Quantas casas? Não, olha, mas já agora isso foi inspirado no meu programa eleitoral. Pronto, ótimo, está a ver que mandamos a trocar. Sim, mas, quer dizer, ao fim e ao cabo foram meia dúzia de casas. Não foram. 2 dezenas, certo. E com certeza que o bairro Rainha Dona Leonor também vai resolver mais uma porção de casas. Da mesma maneira que aquilo que está projetado para o fundo do Aleixo, e julgo que a Travessa de Salgueiro já se iniciou, se juntar essa habitação social toda, é muito mais do que aquela que vai ter substituição no Aleixo, mas muito mais. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita. E nós estamos a trabalhar com o Governo. Sim, além das casas do património. Mas, certo, que eram para ser vendidas e não foram, e o Sr. Vereador foi instrumental nisso. Acho que quando o Sr. Vereador chegou lá ao povo, os projetinhos já estavam todos. Sr. Vereador, o Sr. Presidente permite. Eu não estou aqui para afirmar nem ter direitos de autor. Eu estou aqui com a missão de serviço de fazer o melhor que sei e que posso e de rentabilizar os recursos que estão postos à disposição. E o Sr. Presidente da Câmara... Sr. Vereador, nós não estamos aqui... Havia um bar muito interessante na Ribeira que se chamava O Meu Mercedes é Melhor que o Teu. E a discussão aqui não pode ser essa. Com certeza que o Sr. Vereador teve um contributo muito importante e tem um contributo também na oposição nas propostas que nós não deixamos de ouvir. Portanto, tenho a certeza disso. E nós não temos assim tantas... O que não temos é tantas certezas como o Sr. Vereador tem, que houve 2 momentos. Um momento antes e um momento depois, e depois é tudo péssimo. Acho que não, e o Sr. Vereador também acompanhará. Nós temos preocupações, temos um conjunto de projetos em que vamos envolver. Qual é a nossa dificuldade relativamente à questão da habitação? Porque há 2 tipos de habitação. Uma é a habitação social. E essa, já o disse e já expliquei, que desde que os instrumentos estejam, nós estaremos em condições de construir nova habitação social. Não nos enganemos, não vamos duplicar a capacidade do parque habitacional, porque não vamos fazer de certeza, não vai haver recursos para isso. A segunda questão é a habitação a preço controlado. E considero que aquilo que tem sido feito, mais do que feito, o que tem sido dito relativamente ao arrendamento, contribui para matar um mercado que estava, apesar de tudo, a começar. E, neste momento, vejo com fortes preocupações as sucessivas declarações que são feitas a viabilizar os senhorios, porque sem eles não vai haver inquilinos, a não ser que o Estado tenha capacidade para fazer tudo. Olha, o município do Porto não vai ter capacidade. Se nós afastarmos os investidores privados do mercado da habitação, acredito que vamos ter um problema muito maior. Portanto, nessa matéria, queria também deixar-lhe dito que eu, cada vez que abro o jornal, entro em pânico quando vejo algumas declarações que tentam restringir o funcionamento do mercado, que deve naturalmente ser regulado, mas que não pode ser restringido dessas maneiras. A introdução de fatores que fomentam a informalidade vai contribuir para matar o mercado. Portanto, tenho alguma preocupação. Fora isso, eu acredito que os terrenos municipais que nós vamos disponibilizar, o Sr. Vereador conhece alguns, nós também os conhecemos, que vai permitir modelos do género do bairro Rainha Dona Leonor, se quiser, não para a habitação social, porque essa equação, como sabe, é muito mais difícil, e o Sr. Vereador o sabe muito bem, mas para a habitação a preços controlados. A nossa ideia é que nós não precisaremos de alienar os terrenos. Esta é a nossa convicção. Ou seja, a diferença relativamente a outros modelos é que nós entendemos que não precisaremos de vender os terrenos, que poderemos fazer leasehold, modelos de leasehold, 25 ou 30 anos, que permitam ainda assim que o município não tenha que alienar esses terrenos. E devo-lhe dizer que temos algumas coisas em perspectiva. Uma delas é, para lhe dar o exemplo, a questão de Monte Pedral, ou seja, o quartel de Serpa Pinto, que foi cedido pela Câmara Municipal, cedido, mas não foi oferecido, ao Estado, para que o Ministério do Exército lá desenvolvesse determinadas funções que hoje não desempenha, e nós vamos pedir que nos devolvam isso, e naturalmente considera que esse território é um território muito conveniente para isso. Ao mesmo tempo, no âmbito do PDM, aquilo que estamos a tentar propor, naturalmente será a Assembleia Municipal a decidir, é, em alguns pontos da cidade, aumentar a capacidade construtiva, porque só isso permitirá baixar o preço
do terreno. Não há outra forma. E assim facilitar exatamente a construção de casas que possam ser postas no mercado a um preço competitivo. Agora, esta situação é uma situação que se vive no Porto, que se vive em todo o país, não vive-se em toda a Europa. Eu não sei se leram ainda agora que uma cidade polaca conseguiu aplicar o plano Juncker para habitação a preços controlados. Poznan. E, portanto, isto quer dizer que é preciso olhar mesmo ao próximo quadro e perceber que no próximo quadro países como Portugal têm seguramente que introduzir este tema na discussão, porque neste quadro comunitário em que nós estamos, como sabem, para a habitação houve zero. Houve apenas para a eficiência energética, o que é uma forma muito mitigada de permitir a construção de habitação social. Portanto, isto tem que ser 3 vetores, e acho que o Sr. Vereador me acompanha nessa preocupação, tem que ser, por um lado, os fundos, tem que ser o Estado Central e tem que ser os municípios, e pode ter a certeza que, sejamos nós, seja quem vier a seguir, vai continuar a apostar na habitação social. Sr. Vereador Hilda Figueiredo, queria ainda... Pedido de esclarecimento, tinha dito isso. Começando já agora por esta questão da habitação. Há aqui no plano e orçamento uma resposta positiva à área da habitação municipal, ou seja, há de facto um investimento importante, como não se via há muito tempo nesta Câmara, na reabilitação do parque habitacional municipal, e eu espero também a CDU, na sua envolvente, nos seus espaços públicos, nos seus equipamentos públicos, incluindo desportivos, sociais, culturais, etc. Portanto, estou incluindo a melhoria das condições de habitabilidade nesta perspectiva de construir cidade, de ligar os bairros à cidade, de não haver razões para que nos bairros municipais as condições de habitabilidade sejam piores do que aquelas que existem noutras zonas, como a Avenida da Boa Vista, ou a Foz, ou o que quer que seja. Acho que temos que melhorar significativamente o investimento nestas zonas. Há aqui, portanto, um investimento que consideramos positivo, mas que deve ser visto desta forma integrada e que também tem que ser acompanhado de uma significativa alteração do regulamento municipal, já o dissemos, já o propusemos, da matriz, etc., para que se torne mais justo, porque hoje não é suficientemente justo para dar resposta a estas questões. Agora, há depois todo um património municipal, e com o Sr. Vereador Fernando Paulo já falámos mais que uma vez, mas também aqui na Câmara, de património municipal que está aí sem utilização, sem reabilitação e que precisa de o ser e que pode servir para melhorar as condições de habitação. A questão da CERU resolvendo-se também se resolve, espero eu, uma parte desta possibilidade de passagem novamente para a gestão municipal de algumas destas habitações, mas há outras. Eu fui trazendo aqui ao longo deste ano de mandato exemplos como aquele do chamado bairro social da Arrábida, onde há bastantes casas municipais por reabilitar, etc. Há muitas por aí. Este levantamento exaustivo tem que ser feito urgentemente e tem que se apostar nesta reabilitação. Portanto, este é um caminho que nós achamos que pode ainda recuperar para a habitação municipal muita habitação, mas também um tempo de reabilitação mais rápido, para que as pessoas não fiquem tanto tempo à espera da habitação, além do regulamento, etc., que já disse. Agora, outra questão é a responsabilidade que o Estado Central tem na habitação. E o Sr. Vereador Manuel Pizarro, há bocadinho, fez aqui uma intervenção em que pôs essa responsabilidade toda na Câmara. Eu discordo por completo dessa visão. Porque não? Porque a administração central tem que ter aqui um papel decisivo e não o tem há muitos anos.
Não tem há muitos anos. Nem os anteriores governos, nem este até agora. Criou esse programa do primeiro direito, mas, lamentavelmente, obrigando as câmaras a entrar com 50% do investimento. Uma boa parte das câmaras não tem condições para o fazer. Admito que a de Porto possa ter algumas condições, mas a maioria não tem. Isto é inadmissível, porque é o Estado Central quem tem essa responsabilidade e a deve exercer. Há uma forma de poder contribuir, eu estou de acordo, aliás, fui deputada no Parlamento Europeu muitos anos, como é sabido, e sempre defendi que uma das questões que Portugal precisava que fosse financiada por fundos comunitários era a habitação. E eu creio que uma reabilitação de habitação, incluindo a questão das ilhas, pelas quais nos temos batido, até aqui numa perspectiva até de participação tripartida, em que consideramos o Estado Central, seja fundos comunitários, seja mesmo orçamento de Estado, consideramos naturalmente o proprietário, não lhe queremos tirar a casa, ao contrário do que já ouvi para aí dizer, e o próprio município. Admitimos que isso possa acontecer, mas é necessário que o Estado Central, que o Governo demonstre um efetivo interesse com propostas eficazes para o fazer, o que até hoje eu ainda também não vi. E, portanto, creio que não pode aqui, digamos, assumir-se uma posição de passar para o município as responsabilidades disto tudo. Eu vi que lá para a Assembleia da República, com o PS, até há umas grandes perturbações. Mas pronto, não quero aqui comentar isso. No que tem a ver com a habitação. Eu só quero lamentar que nunca mais se resolvam questões que são centrais, designadamente para a cidade do Porto, nessa área da habitação, e que dependem, sem dúvida, de uma posição muito mais forte e empenhada do Partido Socialista como governo ou como participante na Assembleia da República para ajudar a resolver estes problemas. Portanto, remeto-lhe uma boa parte, Sr. Deputado Manuel Pizarro, para ir dizê-lo ao Governo e à Assembleia, Sr. Vereador, mas aqui até parecia, Sr. Vereador. Por isso, lhe remeto para esse papel. Agora, segunda questão. Há, no entanto, aqui questões que naturalmente nos preocupam também nesta questão da habitação, que são a necessária rapidez. Este investimento, e agora passo para as questões gerais, este investimento que está aqui proposto de 115 milhões de euros global, julgo que é à volta disso, é de facto muito elevado, é uma mudança, se for concretizado, e aqui eu ponho se, é uma mudança positiva na gestão da cidade. Podemos achar que um ou outro não é tão prioritário e temos também aí algumas questões, e eu já me referi a isso e temos referido, prioridades que devemos ter na gestão da cidade, mas eu acho que o grande desafio que aqui está é a capacidade de execução. E aí eu tenho as minhas críticas, e não são pequenas, à falta de capacidade de execução até agora em investimento importante para a cidade. Espero, pois, Sr. Presidente, que esta questão seja ultrapassada. Nós temos, quando temos feito críticas e continuamos a fazê-las, digamos, à multiplicação de empresas municipais, na nossa opinião, esse é um dos problemas da dificuldade de gestão global como um todo da Câmara Municipal. E eu digo-lhe porquê. Isto quebra capacidades de sinergias, de integração e de visão integrada das respostas. Porque depois dizem-me, a habitação, não sei quantos, a reabilitação, sim, é da Domus Social, mas o arranjo, não sei quantos, dos espaços, etc., e dos equipamentos é de não sei quantos.
A gestão depois disso é da Porto Lazer, a gestão não sei quantos é da EMAP. E isto, Sr. Presidente, de facto dificulta esta visão integrada, porque se multiplicam aqui pequenos poderes, porque tudo isto é do município, é verdade, mas o município aqui, este executivo como um todo, está completamente espartilhado. Eu não sei se os senhores vereadores têm, de facto, em relação a cada empresa municipal, essa visão integrada. Não sei, pelo menos não se sente. Não se sente. Eu estou aqui há um ano e até agora não a senti. E acho que os pequenos poderes, que aliás são visíveis, até nas questões de pessoal, com as 35 horas e as 40 horas, com a forma como se gera e não se gera, etc., eu creio, Sr. Presidente, que é um dos problemas que a Câmara tem, que a gestão municipal tem. E portanto, alerto para isso, porque temos aí pela frente um ano de grandes desafios, e a CDU, que considera positiva esta inscrição importante de investimento, de aceitação também de algumas propostas que já referimos, em relação, seja ao associativismo, seja à reabilitação, seja a questão da atenção à descida do IMI para os residentes, mas seja, sobretudo, esta atenção às populações e aos seus problemas do cotidiano, do dia-a-dia, do construir cidade na cidade, atenuando as barreiras existentes, das desigualdades profundas e que existem na cidade do Porto, está aqui esse desafio. Vamos ver até onde é que é possível concretizar, é que é possível mudar visões muito curtas às vezes, de serviços e de empresas, etc., relativamente à necessidade desta visão integrada, que a concretização na defesa de uma cidade mais equilibrada e mais justa pode ser. É o desafio. Nós queremos, por isso, dar algum benefício da dúvida e daí a nossa posição que vamos ter nesta votação. Mas, repito, Sr. Presidente, com esta também clara posição de que vai ter-nos aqui durante, como já teve até agora, num desafio permanente a ver o que é que anda e o que é que não anda e o que é que melhora, e a lutar pelo que não melhora, pelo que não é feito, pelo aquilo que é necessário fazer, etc. Pronto, esta é a posição de fundo que a CDU tem, vai assumir hoje, muito responsavelmente, aqui, sendo certo, nós temos um princípio sempre que é este, que a luta continua e ela vai mesmo continuar, pode crer. Obrigado. Obrigado. Sr. Vereador Ricardo Valente, pediu a palavra. Bom, eu só queria dar, enfim, alguns comentários e começava de facto, pela questão deste bloco central que critica o orçamento exatamente pelas razões opostas. O professor Álvaro Almeida diz que há investimentos a mais, que há tantos que nem sabe muito bem, que se calhar há aqui um conjunto de desperdícios de dinheiro, e o vereador Manuel Pizarro diz que critica o orçamento por aquilo que falta no orçamento. Um está a menos, o outro está a mais, e, portanto, eu acho que está bem, não é, de facto, porque quando para o mesmo orçamento um diz que tem demasiado e o outro diz que tem muito, muito pouco, é porque nós estamos no caminho certo. E nós estamos no caminho certo porque, de facto, demoramos a implementar um conjunto de investimentos, e este volume de investimentos decorre, de facto, de um passado de cidade que tinha um conjunto de falhas que foram resolvidos, e, portanto, este conjunto de investimentos teve que maturar, teve o seu período, e todos nós, e o Dr. Manuel Pizarro que aqui esteve, enfim, percebeu isso por dentro, as dificuldades do ponto de vista da contratação pública, e estes investimentos são algo que já vem de trás e que hoje estão a decorrer.
e estão a ser bem executados nesta altura, daí o volume de investimentos ser tão elevado. Este volume de investimentos ser tão elevado não coloca o município do Porto em nenhuma situação complicada do ponto de vista financeiro. Nós tivemos o anuário dos municípios portugueses, onde o município do Porto, mais uma vez, continua posicionado no lugar da frente do ponto de vista de eficiência. E, portanto, se é verdade que temos aqui questões da despesa corrente que sobem ligeiramente acima da receita corrente, isso é um facto, e, portanto, isso de certo modo, deve-nos colocar, enfim, de um ponto de vista de gestão financeira, com algum cuidado, mas também a experiência do ponto de vista de gestão, e a doutora Odete Patrícia assim o disse, a excelência da gestão que o município tem vindo a apresentar, demonstra que vamos conseguir colocar o Porto, outra vez, sempre nos lugares da frente do ponto de vista da sua sustentabilidade económica ou financeira. Bom, com relação à habitação e ao Dr. Manuel Pizarro, eu aí partilho completamente as palavras da vereadora Hilda Figueiredo. Pelo seu discurso, o município do Porto teria que resolver o problema das 2.000 famílias e o seu discurso era todo para o município do Porto. Desde já lhe digo também que, olhando para o município de Lisboa, eu vou dizer que tenho um enorme orgulho neste orçamento, o Porto tem um orçamento para a habitação de 35,2 milhões de euros para um orçamento total de 293 milhões de euros, 12%. Lisboa, para um orçamento superior a 1.000 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, gasta 36,9 milhões de euros, ou seja, 3,5%. Portanto, Sr. Vereador, portanto, os seus contributos serão muito bem vistos em Lisboa, certamente, do ponto de vista do investimento municipal em habitação. Portanto, acho que aí, de facto, acho que aí o seu aporte é um aporte positivo. No caso do município do Porto, está demonstrado, enfim, e acho que temos que dizer que isto também já vinha do passado, é uma tradição da cidade do Porto, do ponto de vista do forte investimento que o município faz em habitação e sobretudo em habitação social. Também lhe dizer que do lado da política de habitação, como dizia bem, não pode pedir ao município do Porto que ande a uma velocidade distinta daquilo que anda o Governo Central, porque também aí é incongruente. Portanto, diz, o Governo Central tem um conjunto de medidas, mas que são muito pequeninas, porque isto implica planear, etc., etc., e depois o município do Porto já tinha que ir à frente e tinha que andar muitíssimo à frente a esse nível. Também aí, lhe digo, que podia ter um papel importante como membro do Partido Socialista, que hoje governa o país, relativamente àquilo que é o património do Estado que está na cidade do Porto, que o Estado vende, que a Segurança Social vende e que não dá utilidade nenhuma do ponto de vista da política de habitação. Portanto, eu aí também gostava que o Sr. Vereador, o seu partido, sobretudo o PS da cidade do Porto, tivesse aí um papel ativo do ponto de vista de procurar condicionar ou alterar a política do Governo Central relativamente àquilo que é o património da cidade do Porto, porque até parece que é diferente daquilo que é feito em Lisboa, porque enquanto que a Segurança Social em Lisboa faz acordos com a Câmara para ceder para construir residências universitárias, no Porto vende. Também era importante perceber, porque o mesmo Instituto Público, em Lisboa, faz acordos com a Câmara e no Porto não os faz. Portanto, acho que era também importante e acho que aí o setor também teria que ter um papel, também teria que ter algo a dizer. Portanto, mas dito isto, as suas críticas, que na prática é pouco dinheiro, e quando nós fazemos benchmark com Lisboa, demonstramos que é muitíssimo dinheiro, é 4 vezes mais em termos proporcionais de orçamento. Em termos de políticas de habitação, nós estamos a trabalhar em termos macros, em termos estratégicos, a política de habitação com a Universidade Católica Portuense, relativamente àquilo que é o enquadramento daquilo que são as medidas do Governo Central com aquilo que nós, município, podemos fazer. E, portanto, nós não podemos ir à frente daquilo que são as leis e aquilo que é, sobretudo, o Orçamento de Estado de 2019, que coloca as verbas em cima da mesa. Portanto, nós não podemos estar a antecipar e estar aqui a criar castelos no ar. E, portanto, uma garantia tem, o município do Porto está enormemente preocupado com a questão da política de habitação. O problema é complexo, e como o problema é complexo, e como se vê, até do ponto de vista do Governo Central, ele exige um conjunto de estudos, exige um conjunto de análises e, sobretudo, depois importa também perceber
o impacto orçamental que ele irá ter do ponto de vista de orçamento do próprio município, como a doutora Hilda Figueiredo diz, porque, evidentemente, que também, depois, a partir daí, é importante equacionar aquilo que é o equilíbrio financeiro. Portanto, dito isto, eu acho que o ano de 2019 marca um ano histórico do ponto de vista de investimento do município. O município do Porto continua a estar equilibrado, continua a ter excedente do ponto de vista orçamental, e este excedente, mais uma vez, eu acho que é positivo, no sentido que ele é defensivo, porque grande parte das nossas receitas, o IMT é uma delas, é extremamente conjuntural, e nós temos um ano de 2019 extremamente desafiante pela frente, e, portanto, eu acho que é cauteloso que o município do Porto acautele isto com um excedente orçamental. Há muito tempo. Vamos ver, eu acho que ouviram bem o que eu disse, até pela quantidade de tempo que gastaram a responder-me, é expectável que me tivessem ouvido bem. E eu falei bem com participação de 50% do Estado Central, que é o que está previsto no primeiro direito, e tanto quanto eu ouvi, essa notícia foi bem recebida pela Câmara. Eu ouvi a Câmara receber bem essa notícia. Portanto, se eu falei em 50%, como é que eu posso dizer que é só do Estado Central? Eu já estou como diz o outro, entendo, não sei, afinal lá o que é. Acho que me ouviram. A senhora vereadora Hilda Figueiredo legitimamente está em desacordo que a Câmara tenha que participar em 50%. É uma posição legítima da senhora vereadora. Agora, não se pode ignorar é que eu falei em 50%. E ao senhor vereador Ricardo Valente, esta ideia de que quando eu fizer qualquer comentário crítico, uma sugestão sobre a Câmara do Porto, se eu responder com a Câmara de Lisboa, é que é mesmo uma ideia extraordinária sobre o debate político. Isso é mesmo uma coisa que eu nem consigo compreender. Em todo o caso, sempre lhe poderei dizer que quando várias pessoas com a sua posição ideológica estavam tão escandalizados e tão assustados com as taxas e taxinhas da Câmara de Lisboa no que diz respeito à implementação da taxa turística, lá conseguimos a seguir, afinal, imitar a Câmara de Lisboa na aplicação da taxa turística. A única coisa que fizemos foi perder 2 anos de receita dessa taxa. Afinal, quem tinha razão era mesmo o então Presidente da Câmara de Lisboa nessa matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de referir dois ou três aspectos relativamente ao orçamento. Em primeiro lugar, o orçamento da Câmara de 2018 para 2019 sobe 14%, que é uma subida, de facto, considerável. Mas, quando nós vamos ver qual é a afetação destes 14%, ou seja, o que é que cresce mais, verificamos que, de facto, os custos de estrutura, e essa foi uma questão que eu já levantei no orçamento para 2018, os custos de estrutura absorvem uma parcela gigantesca, diria eu, nos custos totais. Ou seja, a Câmara reforça cada vez mais os seus custos fixos, nomeadamente um crescimento muito significativo de 7,6% nos custos com pessoal, sendo certo que, como o Sr. Manuel Pizarro há pouco referiu, há custos de pessoal que até já foram expurgados porque foram para a Empresa Municipal do Ambiente e, por outro lado, ainda há ajustamentos a fazer por força do Orçamento Central, do Governo Central, que não estão ainda refletidos. Portanto, há, de facto, um crescimento excessivo. E esse crescimento excessivo da despesa estrutural e fixa redunda num crescimento da despesa corrente de 7,5%, quando a receita corrente aumenta 5,7%, o que significa que, se estas tendências se mantiverem, cada vez mais a Câmara, para pagar a sua estrutura, vai ter que ir buscar receitas de capital, o que não é propriamente uma boa gestão financeira, ou de equilíbrio financeiro da Câmara. Portanto, por um lado, há esta questão deste desequilíbrio que se verifica nas contas em termos de despesa corrente. Por outro lado, eu também gostaria de perguntar se não é possível, e penso que no ano passado também já falámos nisso, de ter um orçamento consolidado com as empresas municipais, porque é realmente extremamente, digamos, pode ser extremamente enganador estarmos a olhar só para as contas da Câmara, quando, entretanto, algumas das competências estão externalizadas e algumas dos custos também estão externalizados, ou seja, não se consegue ter uma visão global daquilo que é o universo Câmara Municipal e empresas municipais, que no fundo
na minha opinião, devem ser olhadas como um conjunto e, portanto, devem ser olhadas do ponto de vista de orçamento consolidado. Tinha ainda outra questão a colocar que tem a ver com, precisamente, a questão da habitação, que nós entendemos que a questão da habitação aparentemente está tratado no orçamento, mas, de facto, esses 35 milhões que foram referidos, salvo alguma deficiência minha na leitura dos documentos, não vejo aqui criação de habitação. Os custos que estão previstos são essencialmente para recuperação e para, digamos, no fundo é melhorar, restaurar o que já existe. Ora, se o Porto necessita de cerca de 2.100 casas, e eu pergunto qual é o projeto que este Executivo tem para suprir a médio e longo prazo essas 2.100. Quer dizer, se é só recuperar aquilo que existe, acho que não vamos chegar nem pouco mais ou menos a colmatar essa deficiência num período razoável de tempo. Obrigada. Sr. Presidente, uma breve intervenção acerca da habitação municipal. De facto, eu acho absolutamente incrível que o Sr. Vereador Dr. Manuel Pizarro e porventura, a Sra. Vereadora Dra. Odete Patrício não tenham lido o Plano de Atividades e Orçamento da Domus Social, que é um documento que faz parte integrante do Plano de Atividades e Orçamento da Câmara, em que se elucida bem aquilo que se vai fazer ao nível da política de habitação municipal. Contrariamente à Sra. Vereadora Dra. Hilda Figueiredo, a quem eu quero saudar, porque de facto leu o documento e apontou aqui um conjunto de reflexões e contributos que naturalmente e desafios daquilo que de facto é o documento. E eu julgo que de facto o cenário dantesco que aqui é traçado sobre a habitação choca com a realidade dos números que recentemente o próprio Instituto Nacional de Estatística publicou. O Sr. Vereador Manuel Pizarro parece-me que quer ficar na história por ser o maior ideólogo da política de habitação. Mas eu tenho a certeza que vou ficar na história no mesmo período pela capacidade de executar, da maior execução daquilo que são os meios postos à disposição da Câmara relativamente à execução de políticas de habitação. Mas dizer eu que relativamente àquilo que é dito, relativamente também à provisão de habitação, lembro que foi em 2013 o Dr. Rui Moreira quem, de facto, pôs o tema das ilhas em cima da mesa e que depois deu consequência no mandato anterior. Mas aquilo que é referido relativamente para 2019, no plano de atividades da Domus Social, é precisamente isto, é que em 2019 o documento governamental para a nova política de habitação e respectivos instrumentos jurídicos e financeiros conexos, nomeadamente a porta de entrada, o primeiro direito, o programa de arrendamento acessível e outros a disponibilizar, nortearão as estratégias de intervenção do município com a elaboração do documento Estratégia Local de Habitação. E este instrumento fundamentará também a resposta que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e o município deverão dar ao levantamento municipal das necessidades de realojamento habitacional efetuado em 2017 e que identificou 2.093 famílias como potencialmente elegíveis para um possível programa de realojamento através do instrumento Primeiro Direito. Refira-se que 61% dessas famílias residem em ilhas, ou seja, muitas vezes procura-se misturar aqui as situações. E aquilo que nós temos que dizer é assim, habitação nova, há. Os senhores têm que dizer aquilo que querem, porque a Câmara está a seguir aquilo que, ou o Governo está a seguir aquilo que a Câmara Municipal do Porto tem vindo a fazer, que é, a partir do levantamento, nós temos casas do património, como eu disse, a Câmara está a reabilitar, neste momento, 17 edifícios que nos disponibilizarão 59 fogos. Ora, se virem bem aquilo que é as novas gerações de políticas de habitação, os 50% o Governo não financia a Câmara para a construção de habitação nova em 50%, porque o financiamento que é dado, se quisermos construir habitação nova, e falta saber se será aprovado ou não, rondará os 35%, porque aquilo que é o financiamento, aquilo que é a prioridade do Governo, e parece-nos que bem é isso que nós estamos a fazer, é a reabilitação. E, portanto, é preciso perceber aquilo que se vem aqui dizer. Eu posso não ser especialista em habitação, mas procuro estudar e trabalhar e rodear-me das pessoas capazes de me orientar e definir aquilo que é necessário fazer. E, portanto, nós estamos a trabalhar. Ainda na semana passada reunimos com a IRU,
Temos um excelente relacionamento, quer com o Sr. Ministro do Ambiente, quer com a Sra. Secretária de Estado da Habitação. Estamos também na Associação de Habitação Municipal, com quem temos vindo a trabalhar. Vamos realizar agora em novembro um seminário em Valongo, convidando as câmaras municipais, porque, de facto, este documento das novas políticas de habitação e o primeiro direito não vai resolver todas as situações. E está muito longe daquilo que era a expectativa da generalidade das câmaras, como aqui já foi dito pela Sra. Vereadora doutora Hilda Figueiredo, porque mesmo relativamente à reabilitação, aquilo que está previsto é que não está assegurado, por exemplo, o arrendamento acessível para as famílias, alvo de financiamento. E o próprio IRU já reconheceu isso. Há muitas situações ainda a melhorar. O que eu quero aqui dizer é que a Câmara Municipal do Porto, através da Domus Social, está a trabalhar com o IRU, está a trabalhar com a Secretaria de Estado da Habitação. Encomendamos já à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, aos especialistas e peritos que estão a trabalhar com o IRU, com a Secretaria de Estado, no sentido de melhor detalhar, porque a lei é muito densa e mistura ali aquilo que é o acesso à habitação por parte de privados e por parte das próprias entidades públicas. Portanto, nós neste momento estamos a fazer o nosso trabalho para definir aquilo que a lei permite em termos de caminhos, fazer as nossas opções e depois elaborar a estratégia local, o nosso plano estratégico de habitação, sem o qual o município e os próprios privados podem, de facto, também apresentar as suas candidaturas. Portanto, estamos a trabalhar, não estamos a perder um único dia, estamos a trabalhar com o IRU e estamos convencidos que, de facto, este é um instrumento importante relativamente à ausência de qualquer instrumento nos últimos anos, mas também não é um instrumento que vai resolver todas as situações. Mas nós estamos a fazer o nosso trabalho e certamente que isso está espelhado nos documentos que aqui são trazidos relativamente à Domus Social. Por último, também dizer que nós somos presos por ter campo como não ter, porque, de facto, trazemos aqui uma situação de emergência social relativamente ao Aleixo e que os senhores vereadores deveriam, de certa forma, reconhecer que a Câmara tem que assegurar e acautelar as condições de segurança relativamente aos seus inquilinos, mas logo se apressam a dizer, preferiam que deixássemos as pessoas morrer soterradas na habitação e depois dizem que, de facto, peço desculpa, eu ouvi também exijo que me digam, se nós trazemos aqui, dizemos que a lista de espera vai parar. Imediatamente a seguir conseguimos negociar com o IRU e garantir 50% que a lista de espera não para. E com aquilo que são os investimentos e a provisão de habitação, os novos investimentos que estamos a fazer, pode não ser habitação nova, mas é a reconstrução do património e do edificado que temos, irá aumentar em muito, além dos 59 fogos e daqueles que nós negociamos com o IRU, nós de facto vamos ter mais de 100 fogos este ano, novos, pelo custo da reabilitação e de outros investimentos que temos em curso. E, portanto, eu acho que é preciso não criar este alarme social, perceber que se está a trabalhar, há outros caminhos possíveis, se nós fariam diferente, fariam melhor, mas estamos a fazer o possível e, de facto, julgo com resultados extremamente positivos e ao encontro daquilo que são as necessidades e expectativas dos portuenses. Não, é muito curioso, porque fala-se aqui muito do Bloco Central, mas o que nós estamos a ver é que há um bloco dos extremos, há uma convergência dos extremos. Sim, em termos do espectro político entre o CDU e o movimento do Rui Moreira. Bom, sobre a questão da habitação, eu penso que não nos compete a nós, porque nós não estamos, de facto, com funções executivas, estar a avaliar os processos e os trajetos que estão a seguir para atingir os objetivos. A nós o que nos compete é perguntar e saber quais são os objetivos e quais são os resultados de uma atuação. Não vamos detalhar, nem nos interessa detalhar os processos, interessa-nos perceber os resultados. E foi isso que eu perguntei, foi, de facto, o que é que de habitação nova vai ser construída, porque não é só a reabilitar que se consegue aumentar o número, o volume da oferta. Isto porque eu volto novamente à questão dos investimentos. Eu há pouco não tinha aqui comigo o detalhe, mas de facto a média dos investimentos dos últimos 4 anos, estou a falar de 14, 15, 16, 17, a média anda nos 50% de execução relativamente ao que está previsto. Portanto, é natural
que se pergunte, efetivamente, o que é que vai crescer a habitação no Porto, em que volume vai crescer. Muito bem, está no orçamento. Foi então aprovado com os votos contra dos seus vereadores do PS e do PSD, com a abstenção da CDU. Está, portanto, aprovado o orçamento.